Você é o resultado, a sua vida é o resultado daquilo que você repete, daquilo que você faz repetidas vezes, seja no teu físico, no espiritual e no emocional. E hoje, no Palavras de Vida, muito especial no dia de hoje, nesse módulo Geração Inabalável da AME, que tem se repetido na sua história, na sua vida, na sua família, nos seus comportamentos. Hoje vai ser um tempo muito especial, muito esclarecedor e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito profunda na sua vida, na sua história, na sua família, se você realmente decidir assumir essa posição de interromper padrões de dor na sua família. Sejam bem-vindas, bem-vindo, bom dia, shalom, graça e paz. Eu vou aqui mandar os avisos no Instagram para que todos venham para esse tempo muito especial. Sejam bem-vindos, Mariana. Quem é? Iraí, bem-vinda. Eu vou mandar aqui os meus avisos. Eu peço que você, por favor, faça também, trazendo o maior número de pessoas para este tempo, para a gente trazer essa clareza, esse entendimento, essa luz que é tão necessária, porque a gente só enxerga quando tem luz, não é assim? No escuro você enxerga algo? Não, né? Então hoje, no Palavras de Vida, como tem sido toda sexta-feira, nós vamos trazer luz para muitas questões que talvez você esteja repetindo simplesmente porque ainda não tenha visto, não é? Então eu estou aqui mandando os meus avisos e nós vamos começar rapidinho. Você pode fazer o mesmo. Eu já estou mandando aqui. Vamos falar sobre repetição de padrões, repetição de comportamentos que talvez você ainda nem tenha percebido ou talvez já tenha percebido, mas não tenha tomado consciência, não sabe como interromper, não sabe como fazer, né? E está somente sofrendo as consequências dessa falta de consciência, de conhecimento, né? De como sair, de como quebrar esse ciclo. Porque preste atenção no que eu vou dizer para você. Ciclo que não é quebrado, ele é repetido. Você anotou? Ciclo que não é quebrado, ele é repetido. E para que a gente veja, para que a gente consiga identificar, nós temos que parar. A gente tem que olhar para a nossa história, olhar para aquilo que tem se repetido, problemas recorrentes, dores que passam de geração em geração, que talvez você ache, minha vida sempre foi assim, minha mãe era assim, minha avó e assim vai, os antepassados, isso faz parte da minha família e tá tudo bem. Será? Será que realmente precisa ser assim? Será que você não pode ser a semente dessa nova geração, dessa mudança de padrão? Se a dor chegou até você, de agora em diante, a partir de você não pode ser cura? Sim, pode. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre quebrar padrões. Você não precisa reproduzir padrões de dor, porque tudo que você é hoje, você aprendeu. Você aprendeu vendo, você aprendeu ouvindo, você aprendeu experimentando sem uma maturidade para identificar e para reconhecer e compreender o que estava acontecendo, simplesmente você copiou e colou. Sem entendimento, sem clareza, sem essa verdade, nós tendemos a ser um Ctrl+C, Ctrl+V de gerações familiares, de gerações anteriores. E não precisa ser assim. Ou, aliás, deixa eu corrigir, pode ser assim em padrões de bênção, em padrões positivos, aí deve. Mas para eu identificar, eu preciso parar, olhar, ver e decidir mudar. Porque adianta você ver e falar assim, poxa, realmente é muito difícil.
Oh, meu Deus, todo mundo fez isso na minha família. E se acomodar? Porque perceber e não decidir, perceber e não tomar uma decisão, vai virar frustração na sua vida. Entende? Então, o tempo de dor é o tempo que você viu até o tempo que você decidir mudar. Entende? Só que para mudar, nesse meio do caminho, precisa de ação, precisa de ferramentas, precisa de entendimento e precisa de exercício. Sim. Como você funcionou até hoje, você vai ter que funcionar diferente para que você tenha o resultado diferente. Sejam bem-vindos, Shalom, Meire, Dalva, meu bem. Sejam bem-vindos. Então vamos lá? Quem trouxe papel e caneta, por favor, anote para que você revise depois, porque eu sei que isso vai continuar ecoando aí dentro de você, vai continuar falando com você. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Não é assim que a palavra fala? Então, levante-se, assuma esse papel como uma pessoa que deseja, que vai mudar padrões na sua casa, na sua família. E vamos lá comigo. Queridos, a Bíblia, ela é um livro que Deus deixou para nós, para que nós tenhamos um norte muito claro e muito vencedor ao longo dessa história, ao longo da nossa vida. E entre tantas maravilhas que a Bíblia nos oferece, nos conduz, ela é um livro de famílias. Ali você encontra relatos de famílias, de padrões, e a Bíblia, ela não mascara erro de nenhum dos seus personagens. Ela é luz. Então, aonde a luz ela chega, ela vai mostrar o que está certo, o que está errado, o que está bagunçado, o que está no lugar, o que está organizado e o que não está. Quando a gente quer procurar alguma coisa, a gente não clareia aquele local. Na nossa vida não é diferente. Quando a gente precisa arrumar algo que não está dando certo, a gente tem que colocar luz ali. E a Bíblia ela faz isso. A Bíblia ela traz luz àquilo que precisa ser arrumado. Então ela não passa pano em erro de ninguém, né? Muito pelo contrário, ela mostra ali de uma maneira muito clara a verdade. Você vê ali padrões emocionais, padrões espirituais e padrões comportamentais que se repetem entre as gerações. E desde o comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, a gente nem precisa procurar muito para perceber. Lá em Gênesis, as nossas referências hoje serão Gênesis 12 e 20, não vou ler, tá? Eu quero que você faça isso, e Gênesis 26, tá? Eu vou marcando aqui e você em casa tem esse tempo precioso que você vai colocar essa luz aí na sua consciência, na sua vida, porque aí é o único modo de eu escolher um outro caminho, não é? Gênesis 12, 20 e 26 fala sobre a descendência e a história de um homem chamado Jacó. Jacó é descendência de Abraão. E essa história, essa passagem, esse relato, diz que Abraão, numa certa situação, por medo, ele mentiu que Sara, que era sua esposa, ela era sua irmã. Quem lembra disso? Quem está aqui na live já leu ou já ouviu sobre isso? Num determinado momento, por medo, ele mentiu que Sara era sua irmã. Lá na frente, um pouco, Isaac, o seu filho, fez a mesma coisa. Tá lá em Gênesis, olha lá, já sabia, né? É isso aí. Repetiu o mesmo padrão com sua esposa Rebeca. Isaac fez a mesma coisa. Lá um pouquinho mais na frente, Jacó, neto de Abraão, ele foi conhecido, o nome dele, quando ele
nasceu, o nome dele foi conhecido como enganador nessa primeira fase da vida dele. O padrão, preste atenção nesse padrão familiar. Olha o padrão que se repete: medo, mentira e manipulação. Você vê que o medo, ele está por trás de tantas situações nas nossas vidas, desde de lá de trás. O verdadeiro amor, ele faz o quê, gente? Ele lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? Então, este padrão, ele vem se repetindo nesta linhagem, nessa família. É um padrão de medo, é um padrão de mentira. Então, eu convido você, eu digo sempre, eu gosto de dizer que quando você conversa com pessoas mais velhas na sua família, pais, tios, avós, tios-avós, isso é um presente. Quando você pede para eles, conta para mim a sua história, conta para mim o que você passou, como foi a sua vida, como era com os seus pais na época que vocês viveram, que vocês passaram. Tudo isso são pérolas, porque de uma certa maneira nós conseguimos enxergar coisas que nós repetimos sem perceber. E não é só coisa boa. E eu não estou dizendo que os nossos pais, tios, avós, antepassados tenham sido pessoas ruins de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ninguém é 100% bom e nem 100% ruim. Estou dizendo de padrões inconscientes que se repetem sem a nossa consciência. Para que eu traga para a consciência, eu preciso parar e olhar. Então, se você tiver essa oportunidade, faça isso. Peça para que os seus pais contem a história da vida deles, como era com os pais deles, com os avós, o que eles aprenderam acerca de casamento, de dinheiro, de trabalho, o modo que se comunica, o modo que se demonstra afeto. E você vai entender que muitas vezes esses padrões vêm vindo, não é porque as pessoas são ruins ou, enfim, porque estão repetindo padrões sem sequer olhar para eles. Lembra do Ctrl+C, Ctrl+V? Para que haja uma mudança, precisa ter uma identificação. Sem identificação, não tem mudança. Só que a hora que eu identifico, eu também tenho que assumir a responsabilidade de escolher um outro caminho, de escolher novas ações e novos comportamentos. Por isso que é precioso. A mesa é tão preciosa. Sentar à mesa, conversar, sem julgamento, somente ouvir. E daí você vai trazer para a sua vida aquilo que você quer que perdure, que continue, e aquilo que você olha e fala, meu Deus, isso eu não quero passar para os meus filhos, isso eu não quero passar para os meus netos. Eu assumo a responsabilidade de interromper esse padrão e estabelecer um novo. Foi assim que aconteceu nessa linhagem de Abraão, Isaac, Jacó. Só que dentro dessa mesma família surge uma pessoa chamada José. Quem lembra? José. Vamos lá. Quem lembra desse personagem querido? Todos são, né? Todos nos ensinam, não é assim? José, filho de Jacó, concorda que ele poderia ter seguido o mesmo caminho? Ele aprendeu, ele veio dessa linhagem, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi acusado injustamente, ele foi preso injustamente. Ele, sim, foi vítima de uma família, de um sistema familiar cheio de dor. Sim ou não? Se fosse pelo fluxo natural da história, se fosse naturalmente falando, ele repetiria o que ele viu. Ele repetiria o que ele presenciou. Vingança, dureza, rejeição, manipulação. Só que José, ele tinha um propósito nessa família, nessa geração, nessa linhagem. E ele fez o oposto. Ele tinha motivos para continuar um padrão de dor, sim ou não?
Tinha. Ele tinha motivos, ele tinha razão, ele foi rejeitado, ele foi injustiçado, tentaram matá-lo. Ele foi. Só que ele escolhe o caminho oposto. E essa escolha, ela está diante de mim e de você e de todos aqueles que estão ouvindo isso e que ainda ouvirão. Esta escolha, ela está à nossa disposição, ela está ao nosso alcance. E esse perdão, ele é necessário, porque senão isso vai crescer dentro de você e vai criar uma raiz de amargura. E aí vai ficar complicado. Aí você vai passar para frente um padrão de dor e não um padrão de cura. José, ele perdoou os seus irmãos. Ele chorou com os seus irmãos. Ele rompeu um padrão milenar de dor e ele restituiu a sua família para um lugar de reconciliação. É possível. Gente, isso é cura geracional. É cura. Isso é interromper um ciclo e um padrão com escolhas conscientes em Deus. Porque você pode ter uma escolha consciente, mas ter um padrão torto. No caso de José, foi uma escolha consciente, mas feitas na presença de Deus. Orientado por Deus, direcionado. Porque certamente na linhagem dele não teve só coisa ruim. Ele aprendeu sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele escolheu continuar o padrão de bênção, um padrão de cura, um padrão de perdão que certamente ele também aprendeu. Ele viu dor, ele viu manipulação, ele viu rejeição, mas ele escolheu manifestar e fazer com que se perdurasse um outro padrão. Isso é cura. Nós vimos aí, nessa linhagem, né, um padrão ali de escolhas, de medo, de mentira. E José veio e quebrou esse padrão. Quem sabe você é o José da sua família? Você pode ser o José da sua família, com escolhas conscientes na presença de Deus. Então nós falamos aqui, de um padrão que se repetiu negativo e José quebrou. Porém, todos nós temos também na nossa vida, na nossa linhagem, na nossa geração, coisas boas. E eu quero falar de um outro exemplo, não de um exemplo de ruptura que foi o exemplo de José, mas eu quero falar de um exemplo de continuidade saudável. Conscientemente escolheu continuar um padrão saudável. A Bíblia nos conta de um jovem chamado Timóteo, que era discípulo do apóstolo Paulo. Timóteo era um jovem, é um livro muito, muito lindo, também te oriento a ler, a estudá-lo, a passar tempo ali, trazer isso para a sua vida. E esse jovem Timóteo, ele é lembrado não por quebrar padrões, mas por manter viva uma herança de fé genuína. Vai lá ler para você ver que lindo. A avó de Timóteo, ela chamava Lloyd, a mãe dele, Eunice, e agora com ele, 3 gerações de uma fé verdadeira, de uma fé genuína. E ele passou um legado, não um legado de poder, de performance e outras coisas mais, mas de uma fé viva, genuína, íntima, eficaz e transformadora. Timóteo, ele mostra aqui para nós que nem todo padrão ele precisa ser quebrado. Talvez alguns precisam ser passados para frente, honrados e multiplicados. Por isso que eu convido você a olhar para a sua história, para a história da sua família, para a história da sua casa. E ali conscientemente, na presença de Deus, você diz para você, esse padrão eu vou parar aqui. Padrão de dor, de mentira, de ira. Eu fiz uma enquete ontem e olha, uma das
dos maiores, da porcentagem maior de padrões que se repetem é correção com raiva. Olha os extremos. Correção com raiva e a pessoa ficar quieta, não se manifestar quando está ferida. Então a pessoa não se manifesta quando está ferida, não aprende uma comunicação saudável, segura aquilo e a hora que vai colocar para fora, coloca de uma maneira bruta, de uma maneira grosseira. Isso são padrões. Isso são padrões. Quais são os seus? Qual você vai escolher parar em você e quais você vai escolher multiplicar, honrar, perpetuar, passar para as suas gerações? Ontem, nós temos às quintas-feiras, nós temos um grupo de mulheres onde a gente está fazendo um curso de desenvolvimento pessoal com base bíblica. E ontem, mexeu muito com a gente uma lição que perguntava assim: no seu velório, como você gostaria de ser lembrada? O que você gostaria de ouvir no seu velório? E foi muito lindo, foi muito profundo, tivemos testemunhos ali incríveis, né? Inclusive do irmão de uma querida nossa que estava lá, do que quebrar padrões e começar padrões, estabelecer padrões de cura, o quanto isso impacta uma geração. Então eu pergunto para você, no seu velório, no seu funeral, o que você gostaria de ouvir sobre o seu legado, sobre o que você deixou? Você gostaria de ouvir que você perpetuou padrões de dores, que você repetiu um modo de comunicação bruta, sem paciência, ou você, em Cristo, mudou essa história? Faça essa pergunta para você. Nem todo padrão precisa ser quebrado. Muitos precisam sim ser perpetuados. Sabe aquela conversa ao redor da mesa, onde você ouve o coração dos seus filhos, onde você tem segurança e liberdade para expressar os seus? Coloque. Não tenha medo de começar, mas faça isso hoje. Veja quais padrões estão trazendo dor, estão servindo de afastamento seu com os seus filhos. Traga-os para perto. Procure pessoas que possam te ajudar. Pessoas que já alcançaram, que já venceram essa sua dificuldade. Talvez você precise de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Ninguém é super autossuficiente, que vive sozinho, que aprende sozinho. Não, gente, não tem. Perdão, mas não tem. Agora eu quero que você se pergunte, pense com muito carinho e com muita verdade, sem julgamento. Aqui é o momento de olhar para si com carinho, tá? O que você tem repetido? O que se tem repetido na sua história familiar? As pessoas olham para você e falam assim: nossa, você tá fazendo igualzinho seu pai, hein? Igualzinho sua mãe. Mas não num tom de elogio. Talvez você não perceba, mas as pessoas estão te falando isso. As pessoas de fora veem. O que você viu os seus pais viverem e sem perceber começou a repetir? Anote isso. Quais dores emocionais ou padrões de comportamento você está prestes a passar adiante? Talvez padrões até olha lá. A Luna falando assim: meu filho de vez em quando ele fala, você parece seu pai. E tudo bem, a gente parece, mas a gente pode parecer o pai ou a mãe nos padrões positivos, não é? A boa notícia é que você não precisa repetir aquilo que feriu você. Vou repetir caso você não tenha entendido. Você não precisa repetir aquilo que te feriu.
Através de Jesus, você pode viver como José, escolhendo um novo final para a sua história, para uma história antiga, ou como Timóteo, preservando o que é bom, o que é santo e o que é digno de permanecer. Nós temos sempre escolhas. Nós sempre temos escolhas. Não se justifique, mas foi... Não. Sempre temos escolhas. O resultado da sua vida, da sua família hoje, é resultado de escolhas que você tomou. Não é? Sim ou não? Então eu quero que você repita comigo uma oração e depois disso eu tenho uma surpresa para você. Eu tenho um desafio que eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Então, se você puder, aonde você estiver, feche os seus olhos e repita comigo. Pode ser? Se você estiver trabalhando, dirigindo, não faça isso. Mas eu creio que todo mundo está em casa, né? Então, repita comigo. Senhor, eu te agradeço porque em ti eu sou livre para escrever uma nova história. Me ajude a enxergar com clareza os padrões que têm governado a minha vida, mesmo inconscientemente. Me dá coragem para romper com aquilo que me aprisiona e me dá sabedoria para guardar e transmitir aquilo que vem de ti. Como José, eu escolho o perdão. Como Timóteo, eu escolho a fé. Em nome de Jesus. Amém? Anote essa declaração, essa oração e repita, sentindo essa verdade aí dentro. E para consolidar, pegue uma caneta, um papel e repita, escreva aquilo que eu te perguntei. Quais padrões negativos você reconhece na sua família? Quais virtudes você deseja honrar e passar adiante, transmitir? E principalmente uma ação prática. Tudo na vida tem que ter um movimento. Eu descobri isso, eu entendi isso, ok, perfeito. Mas qual ação prática você vai tomar? O que você vai fazer com aquilo que você percebeu? Porque senão fica no âmbito do desejo. E âmbito do desejo não muda nada, o que muda é a ação. Qual pequeno passo você vai dar hoje para romper padrões de dor ou preservar padrões de bênção, enfim. Quais padrões você vai romper ou preservar? Qual é o pequeno passo que você vai dar hoje? Talvez seja entregar o seu coração para Jesus, para que Ele te mostre quais sejam. Se você já percebeu quais padrões você deve romper, ficar atento, atenta. Não se distrair e perceber aquilo que te irrita e procurar uma ajuda em relação a isso, mas realmente tomar uma ação. Combinado? E, gente, presta atenção. Você não é refém da sua história. Você não é refém da sua linhagem. Você é uma semente de uma nova geração. E pela graça de Deus, aquilo que começou em dor pode terminar em cura. Pode terminar em cura. Entenda que se você está aqui hoje, se você está assistindo essa live gravada, você foi chamado para interromper ciclos de dor e dar origem a legados de bênção, de multiplicar virtudes, fé, perseverança, paciência, paz. Você não precisa reproduzir o que te machucou. Você pode e deve ser uma semente de uma geração nova. Amém? E o que é o presente que eu quero te dar? Quero fazer um convite muito especial para você. Nós vamos fazer um desafio de 7 dias rompendo padrões. Todo dia. Conhece a bênção do todo dia? Todo dia. Fazer o que tem que ser feito todo dia. A hora que você perceber, você já caminhou um monte, você já mudou muita coisa, é todo dia.
Então nós vamos ter aí um desafio de 7 dias rompendo padrões. Se esse devocional foi bênção para você, falou com você, eu quero convidar você a dar um passo a mais. Para você dar um passo a mais rumo à cura, ao novo de Deus para a sua vida. É necessário. É necessário você tomar esse movimento, tomar essa ação. E eu preparei um desafio de 7 dias, um devocional de 7 dias com declaração de propósitos baseado na palavra, que vão ajudar você a romper padrões familiares, emocionais negativos e a estabelecer um novo padrão, um novo legado em Deus. Durante esses dias, você vai declarar verdades bíblicas sobre a sua identidade, a sua mente e a sua história. E você vai sim refletir sobre aquilo que precisa ser rompido e o que precisa ser cultivado. Já parou para pensar nisso? Gente, a verdade é essa, você não é rascunho da sua linhagem, da sua geração. Você é uma semente de uma nova geração, de novos padrões, aquilo que você quer que os seus filhos vivam. Aquilo que você não quebrar, interromper de negativo, seus filhos vão ter que colher. Então vamos plantar coisa diferente para que os nossos filhos, a linhagem que vem após a nossa, colham sementes e frutos diferentes? Vamos comigo nessa jornada, nesse processo? A gente está junto. Combinado? É necessário que você tome uma posição, que você dê esse passo. Assim como José, que resolveu interromper um padrão, e assim como Timóteo, que perpetuou aquilo que deveria ser perpetuado. Então, dia após dia, a bênção do todo dia, de fazer o que tem que ser feito, nós vamos construir algo novo, com propósito, com fé e com decisão. Talvez o que tenha faltado para você é decidir, porque quando eu decido, eu faço o que tem que fazer. Eu pago o preço que tem que pagar, eu ajeito o meu dia, eu organizo os meus horários, eu estou disposta a pagar. Porque se eu tenho um desejo, a minha atitude ela tem que estar alinhada ao que eu quero. A minha disposição ela tem que estar alinhada àquilo que eu desejo. Porque se você deseja algo, mas você não tem disposição para conquistar aquilo, ou você diminui o que você quer, ou você aumenta a sua disposição. Mas aqui eu creio que todos estão dispostos a viver uma nova história e deixar isso como legado para os seus filhos. Sim ou não? Combinado então? Então, nesses 7 dias, nós vamos estar juntos para construir uma nova história. Amém? E não esqueça que hoje, às 18, nós temos as declarações de propósito. Queridos, Deus abençoe vocês. Obrigada pela presença de vocês e que o Senhor, hoje, desperte essa chama de que você é aquele que interrompe o ciclo de dor e começa a estabelecer uma história de cura. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma sexta-feira de paz. Shalom.